Hoje é um domingo que sucede a Páscoa, né? O momento em que Cristo se sacrifica e morre por nós. E sempre nesse domingo nós temos duas opções, né? Uma delas, falar sobre a morte de Cristo, sobre o que ela significa, sobre o que representa, como isso aconteceu. A outra opção é falar sobre o que aconteceu logo após a morte de Cristo, a sua ressurreição. Como hoje é um dia que também é o primeiro domingo do mês, e sempre no primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor, então eu escolhi conversar com os irmãos, falar para os irmãos um pouco sobre o que foi a Páscoa, como é que isso era visto naquele primeiro momento ali pelos discípulos, e como isso se transformou no que é a ceia do Senhor hoje. Qual o significado disso para a nossa vida? Por que é que nós fazemos isso? Então eu queria convidá-los à leitura da palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 12. Diz assim o texto: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a cidade. Ali um homem, trazendo um cântaro de água, sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: Onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um: Por acaso seria eu? Jesus respondeu: É um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: E todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela riqueza desse texto, Senhor Jesus, pela maravilha do que está aqui registrado, Senhor, para a nossa edificação. Queremos rogar ao Senhor que nos ajude a perceber, Senhor Jesus, o que o Senhor fez em nosso favor, o que a Páscoa representa, o que a ceia do Senhor significa para as nossas vidas hoje. Traz o entendimento disso ao nosso coração, nos ajudando a viver em santidade e glorificar o nome do Senhor. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Páscoa era a primeira festa do calendário judaico. Os judeus tinham 3 grandes festas, e a Páscoa era a mais antiga, a principal, a mais importante, e ela acontecia no 14º dia do primeiro mês, chamado mês de Nisan, que era o mês que eles tinham saído do Egito. Naquele dia, eles sacrificavam o cordeiro pascal.
Mas antes disso acontecer, no dia 14, deveria acontecer a Páscoa. 4 dias antes, o judeu precisava ir ao seu rebanho e separar um cordeiro que não tivesse nenhum tipo de defeito, que não tivesse realizado nenhum tipo de trabalho. Ele separava esse cordeiro por 4 dias. No final do 4º dia, que era o dia dele ser sacrificado, 2 pessoas da família, 2 homens da família, iam com esse cordeiro até o templo. Chegando lá no templo, o sacerdote sacrificaria esse cordeiro no finalzinho da tarde. Após sacrificar esse cordeiro, para o sacerdote fazer isso no templo, os 2 homens da família saíam e voltavam para casa com esse cordeiro morto. Lá eles assavam e celebravam a ceia. Em seguida a essa festa judaica, em seguida a essa Páscoa, acontecia a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Várias vezes, irmãos, no Evangelho, eles faziam algo que era muito comum naquele momento, que era se referir à Páscoa como um período de 8 dias, ou se referir à festa dos pães asmos, ou à festa dos pães sem fermento, como sendo um período de 8 dias também incluindo a Páscoa, porque a Páscoa era apenas um dia, e no dia seguinte começava a festa dos pães asmos. Por isso era comum o judeu, era comum as pessoas que participavam unirem tudo em uma festa só. Então algumas vezes eles falavam da Páscoa, se referindo aos 8 dias, algumas vezes eles falavam da festa dos pães asmos, se referindo ao período da Páscoa também. Por isso que em um evangelho ou em outro, você vai ver dizendo assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, Mateus, por exemplo, faz isso. Eles vão sacrificar o cordeiro. Algumas pessoas pensam, como é que ele vai sacrificar o cordeiro se a festa dos pães asmos sucede, é depois da Páscoa? Mas é por causa disso, porque na conversa entre eles, eles simplesmente juntavam as duas coisas. É como a gente faz hoje quando a gente diz que nós vamos à igreja. Todo mundo sabe que a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Todo mundo sabe que nós vamos, na realidade, ao local de culto. Não é isso? A gente vai ao templo, talvez. Mas quando a gente diz que vai à igreja, todo mundo sabe disso. Ninguém espera que você esteja dizendo que você vai ao grupo de pessoas. Mas você vai ao local de culto, prestar culto, celebrar ao Senhor. E eles faziam isso com a festa dos pães asmos e com a Páscoa. Então, eles separavam, naquele dia eles levavam lá. É interessante notar, irmãos, que no momento em que eles faziam isso, todo o Israel estava ali em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Alguns historiadores chegam a dizer que aproximadamente 250 a 300 mil animais eram sacrificados ali. Dá para imaginar? Isso exigia um exército de sacerdotes sacrificando aqueles animais que tinham que morrer todos num período de aproximadamente 2 horas. Tinha uma coisa que facilitava um pouco. As pessoas que moravam na região mais norte de Jerusalém, na Galileia, por exemplo, onde Cristo morava, eles contavam o tempo um pouquinho diferente. Eles contavam o tempo, o dia do nascer do sol até o outro nascer do sol. As pessoas que moravam em Jerusalém contavam um dia do pôr do sol até o outro pôr do sol. Então havia um atraso, havia uma diferença entre eles de aproximadamente 12 horas. Por isso é que Cristo come a Páscoa com seus discípulos na quinta-feira, porque Cristo era galileu. E na região onde ele morava, eles contavam o dia a partir da manhã, era do nascer do sol até o outro nascer do sol. Por isso ele vem para Jerusalém e eles sacrificam, e Cristo vai comer a Páscoa numa quinta-feira. Prova disso é que depois que ele come a Páscoa, que ele é traído, que ele é levado para ser apresentado aos seus algozes, às autoridades de Israel, aquelas pessoas ainda não tinham comido a Páscoa. Vejam que interessante, eles ainda não tinham comido a Páscoa, mas Cristo e seus discípulos sim, porque eles eram de uma região onde a contagem do tempo era diferente, por isso eles tinham comido no dia anterior. Por causa disso, era mais fácil de sacrificar os animais. Mesmo assim,
Mesmo assim, naquele momento do sacrifício, irmãos, milhares de pessoas estavam transitando ali no templo. Milhares delas sacrificando os animais e saindo para casa. O declive de Jerusalém, né, o local onde ficava o templo, sendo um local mais alto, derramava muito sangue. A gente precisa entender que eles não tinham as condições de saneamento que nós temos aqui em Aracaju, por exemplo, né? Então, muitas e muitas vezes, esse sangue realmente escorria pelas ruas da cidade. Dá para imaginar milhares e milhares de animais sendo sacrificados? Qualquer pessoa que estivesse se aproximando do templo de Jerusalém, ele iria conseguir perceber quase que um córrego de sangue saindo do templo e indo em direção à cidade. E aquelas pessoas podiam perceber o que estava acontecendo. E um judeu normalmente iria lembrar o preço do pecado, o que tem causado, a quantidade de animais que estava morrendo, que estava sendo sacrificado naquele momento. Depois disso, eles levavam o cordeiro para casa, assavam, e aí eles começavam um ritual, irmãos. Esse ritual era bem interessante, era bem elaborado, havia alguns pratos. Por exemplo, na Páscoa judaica, eles comiam pão sem fermento, eles tomavam vinho, e eles tinham um prato que era preparado com um misto de diversas ervas amargas, além do próprio cordeiro pascal. Eles começavam sempre o ritual da Páscoa tomando um pouco de vinho. Na realidade, eles iriam tomar 4 cálices de vinho no decorrer daquela cerimônia toda. É assim que um judeu normalmente fazia. Cristo, como um judeu que era, que cumpriu toda a tradição, que cumpriu todo o ritual da lei judaica, é isso que ele faz. Certamente, ele já tinha acertado com alguém o lugar onde ele iria fazer a Páscoa. A gente precisa lembrar que, naquele momento, os líderes de Israel, o sumo sacerdote e algumas pessoas da liderança da cidade já procuravam a Cristo para matá-lo. Já estavam procurando Cristo e não sabiam muitas vezes exatamente onde deveriam encontrá-lo. Jesus já tinha feito um acerto com um homem sobre o lugar onde ele iria preparar a Páscoa, mas ele não diz nada aos discípulos, até o momento que está próximo, que é o texto aqui que nós lemos, quando Cristo é interrogado pelos discípulos: onde é que nós vamos fazer a Páscoa? E aí Jesus diz: olha, entrem na cidade, lá vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, sigam esse homem até o lugar onde ele for. Chegando lá, perguntem ao dono da casa aonde é que eu vou realizar a ceia, onde é que eu vou realizar a Páscoa. A gente pode ficar pensando, tá, como é que os discípulos iriam achar uma pessoa assim? Carregar água, irmãos, naquele momento em Israel, era uma atribuição exclusivamente das mulheres. Eles iriam perceber, um homem carregando um cântaro de água naquele momento era algo que ia chamar a atenção. E Cristo sabia exatamente que o homem estaria fazendo isso. É por isso que ele diz aos discípulos, né? Algumas pessoas podiam ficar pensando, tá, como é que os discípulos iam chegar lá e olhar para um monte de gente carregando jarros de água e iam dizer, não, eu vou seguir aquela pessoa? É porque possivelmente eles só iam encontrar um homem fazendo isso. Todas as outras pessoas eram mulheres carregando aqueles cântaros de água. E eles não deveriam dizer nada ao homem. Eles deveriam apenas caminhar e segui-lo, até chegar num lugar. O lugar para onde aquele homem ia é o lugar onde Cristo havia acertado de realizar a ceia, de realizar a Páscoa. Isso era algo muito comum também. Como a Páscoa deveria ser celebrada em Jerusalém, e vinha gente, irmãos, de todas as cidades circunvizinhas, várias pessoas da cidade que tinham aposentos, que tinham casas um pouco maiores, que tinham determinada construção ao lado da casa, era comum alugar esse espaço para que esses visitantes, para que pessoas que não eram de Jerusalém, pudessem participar da Páscoa. Porque imagine, você vem a Jerusalém, você sacrifica o cordeiro no templo, e depois você sai com esse cordeiro para voltar para a sua cidade. Ele não podia fazer isso. O cordeiro tinha que ser comido em Jerusalém. Então era muito comum que as pessoas alugassem e cedessem espaços para que pessoas de cidades vizinhas pudessem realizar a Páscoa.
Possivelmente é uma dessas pessoas, né? Alguns historiadores chegam a acreditar que o lugar onde Cristo realiza a sua Páscoa é na casa de João Marcos, esse que escreveu o Evangelho. Isso não está na Bíblia, é apenas uma inferência dos historiadores, que certamente teria sido lá que Cristo havia acertado que iria realizar essa Páscoa. Os discípulos seguem, vão até lá, conversam com a pessoa da casa. Cristo certamente já tinha acertado com essa pessoa, e eles começam a preparar a Páscoa. Eles começam a preparar o cordeiro, eles começam a arrumar a mesa, deixando tudo para o momento certo. Até que alguém volta do templo com o cordeiro sacrificado e eles começam a assar o cordeiro. Enquanto o cordeiro é assado, eles estão ali, sentam, conversam. Cristo se prepara para fazer a purificação deles. Eles tinham que fazer isso, irmãos, antes de começarem a Páscoa. Como as ruas em Jerusalém não eram asfaltadas, como muitas das nossas, né? Mas em Jerusalém ela mais. As ruas de Jerusalém não eram asfaltadas, então as pessoas geralmente estavam com os pés muito sujos, as pernas muito empoeiradas. Então era comum chegar numa casa e haver servos que iriam lavar os pés das pessoas. Nessa casa, nesse local que Cristo tinha acertado para fazer a Páscoa, não tinha essa pessoa. Os discípulos chegaram, disseram, bom, é a Páscoa. Cada um sentou em torno da mesa e ficou lá. É nesse momento que Cristo simplesmente tira a roupa que estava por cima, põe uma toalha, ele tinha um short, uma roupa menor por baixo, se enrola em uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele faz isso, irmãos, há duas coisas que ficam muito claras. Primeiro, ele está dando uma grande lição de humildade. João, no capítulo 3 do seu Evangelho, ele registra isso. Jesus, enquanto lava os pés dos discípulos, conversa com eles, né? É João quem narra, irmãos, a conversa quase toda do que aconteceu ali no cenáculo. Então está todo mundo ali sentado, esperando para participar da Páscoa, e todo mundo sujo. Eles sabiam que não deveriam participar da Páscoa assim. Eles sabiam que deveriam se lavar antes. Mas não tinha nenhum servo ali para fazer isso. Cristo assume esse lugar de servo. Ele tira a roupa de cima, ele põe uma toalha e ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Enquanto lava, conversa com eles e diz, olha, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor. Estão certos, eu sou mesmo, eu sou mestre e sou Senhor. Mas estou aqui nesse momento lavando os pés de vocês. Ele estava não somente ensinando uma lição de humildade, mas também de forma velada, digamos assim, repreendendo a cada um deles que estava disposto a participar da ceia, a participar da Páscoa naquele momento, sujos. Eles sabiam que não deveriam participar assim, mas eles olham um para o outro e dizem, tá, e aí? Quem é que vai lavar os pés? Eu vou lavar meus próprios pés? Ou vou lavar os pés de alguém? O próprio Cristo faz isso. Depois de estarem todos lavados, então, eles tomam o primeiro cálice e Cristo começa a conversar com eles, enquanto eles tomam o cálice e começam a participar de cada um dos elementos da Páscoa judaica. Cristo olha para eles e diz assim, tem entre vocês um que vai me trair. Alguém aqui vai me trair. É muito interessante, irmãos, a reação daqueles 12 homens. Eles não ficam apontando um para o outro. Eles não ficam assim pensando, será que é fulano? Será que é cicrano? Será que é beltrano? Muito possivelmente, após terem percebido a repreensão silenciosa de Cristo sobre o fato deles se colocarem à mesa sujos e o próprio Cristo ter ido lavar os pés deles, certamente eles podiam imaginar, rapaz, será que eu poderia também fazer esse tipo de coisa? E eles simplesmente começam a perguntar a Cristo um por um, Senhor, sou eu? Será que por algum acaso seria eu? Até que o próprio Judas faz esse tipo de questionamento. O texto hebraico, irmãos, é muito interessante, porque a forma como ele está escrito,
ele traduz não só um pouco do que Judas falou, não só a palavra que Judas usa, mas um pouco do seu tom. O modo como Judas constrói a frase é como se ele estivesse dizendo assim: é claro que não sou eu não, né? Ele não está fazendo como os outros, ele não está se sentindo assim constrangido e até temeroso de que ele mesmo fosse capaz de fazer isso, que era esse o espírito do momento. Diante da ceia, diante da Páscoa ali, eles estão todos assim, sabe? Com aquele espírito: rapaz, será? Cristo estava ali dizendo a eles: olha, eu tive muita vontade de comer essa Páscoa com vocês, mas a minha hora está chegando, um dentre vocês vai me trair. E eles tinham caminhado, irmãos, juntos por 3 anos. Por 3 anos eles tinham visto Cristo fazer diversos milagres, eles tinham conversado com Cristo, eles tinham vivido diversas experiências com o Senhor, e ali era o último momento. Eles estavam a poucas horas de se despedir de Cristo definitivamente. E Cristo, que o tempo todo vinha dizendo a eles: olha, o meu momento não é chegado, ainda não chegou a hora. Agora ali, diante daquela mesa da Páscoa, a conversa é diferente. Ele diz: chegou a minha hora, é este o momento, o traidor vai se manifestar, tem alguém entre nós que vai me entregar. A palavra que Cristo usa, que é traduzida na nossa Bíblia como traição, é a mesma palavra que é usada quando João Batista é preso. Aquela palavra significava entregar alguém para ser punido, para ser castigado. E os discípulos, naquele momento, ficam se perguntando: quem de nós teria coragem de entregar o nosso mestre para ser punido, para ser castigado? É nesse momento que Judas, com um tom assim, meio zombeteiro, né, diz: não sou eu não, né, Senhor? Eu não, né? É claro que não sou eu. Jesus fica calado por um tempo e começa a conversar com os discípulos. Então, ele chega para o próprio Judas e diz: é você, é como você disse. Parece, irmãos, que os discípulos não conseguiram ouvir isso. A impressão que dá é que Cristo falou isso em tom muito baixo, porque depois que ele fala isso com Judas, Pedro ainda olha para João, que estava perto de Jesus, e diz assim: pergunte a ele quem é. Pergunte a ele. E João faz isso. João pergunta: Senhor, quem é? Vejam, João estava próximo de Cristo, mas ele mesmo não ouviu Jesus dizer a Judas que era ele. Ele mesmo não ouviu. E Jesus diz: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Após falar isso, Cristo toma um pedaço de pão. Nesse momento eles já tinham comido o cordeiro, né? Estavam na sequência dos elementos da Páscoa. Cristo pega um pedaço daquele pão sem fermento, molha naquele molho de ervas amargas e entrega a Judas. Ele tinha acabado de dizer: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E ele entrega a Judas. Depois de entregar a Judas, ele diz assim: o que você tem de fazer, faça logo. Muito possivelmente, irmãos, Judas não havia planejado entregar a Cristo naquele dia, porque as autoridades de Israel, os sacerdotes, os líderes de Israel, não queriam pegar Cristo durante a Páscoa, para não causar confusão, para não causar alvoroço em uma Jerusalém lotada de pessoas. Era o momento em que Jerusalém ficava mais cheia de gente, era aquela hora. Então, muito possivelmente, não era aquele momento que Judas queria entregar a Cristo, mas no plano eterno de Deus, iria acontecer assim. E Cristo olha para Judas muito seriamente e diz: o que você tem de fazer, faça logo. Naquele momento, Judas levanta e sai. Muito possivelmente para procurar as autoridades de Israel e dizer aonde Jesus estava. Eles sabiam onde Cristo estava naquele momento.
e sabia para onde Cristo iria depois, porque ele mesmo tinha estado com Cristo diversas vezes no Getsêmani. O Getsêmani era um horto, irmãos, que ficava na base do Monte das Oliveiras. Ele tinha estado ali com Cristo inúmeras vezes junto com os discípulos. Eles passaram diversas noites ali orando. Então Judas sabia onde ele poderia encontrar Cristo depois. Cristo diz essa palavra a Judas, Judas sai, e então é nesse momento, irmãos, que Cristo começa a fazer algo diferente, que os 11 que ficaram ali não esperavam. Eles estavam participando de uma Páscoa judaica tradicional. A gente sacrifica o cordeiro no templo, a gente assa o cordeiro e a gente come o cordeiro enquanto toma 4 cálices de vinho, enquanto come pão sem fermento, enquanto prova as ervas amargas. Judeus mais tradicionais, irmãos, em suas casas, enquanto participavam dessa ceia, muitos deles ainda faziam isso em pé, como está a orientação lá em Êxodo 14, né? A orientação lá é que se comesse a Páscoa em pé, com a sua capa pronta, com o seu cajado na mão, como se estivesse preparado para sair. Porque a primeira Páscoa foi comida assim, quando eles estavam ainda no Egito. Quando eles ainda estavam no Egito, e muitas famílias de Israel ainda mantinham essa tradição. Eles comiam a Páscoa muitas vezes em pé. A criança mais nova da casa ainda fazia uma pergunta retórica. Ele olhava para o pai e dizia: por que nós estamos em pé? Por que nós estamos comendo esse cordeiro desta forma? E aí o pai respondia conforme uma poesia muito tradicional para eles, com base lá em Êxodo. E o pai dizia: olha, nós estamos comendo apressadamente, porque nós vamos ser libertos, nós vamos sair do Egito, nós vamos deixar este lugar daqui a pouco. Cristo com os discípulos, eles não estão em pé, eles estão sentados possivelmente em uma mesa um pouco mais baixa. E nesse momento, Cristo faz algo diferente do que eles esperavam. Cristo, quando toma, muito possivelmente, o terceiro cálice, que na tradição judaica eles chamaram de cálice da bênção. Eles tinham dado nome a cada um deles. E o terceiro cálice, eles chamavam de cálice da bênção. Isso é interessante a gente perceber a referência que o apóstolo Paulo faz aos coríntios, quando ele lá em Coríntios 10, ele diz assim: vocês não podem participar do cálice da bênção do Senhor e do cálice dos demônios. Lembram de Coríntios 10, quando Paulo está orientando os irmãos da cidade de Corinto, que estão participando da ceia do Senhor, enquanto participam da adoração no templo a outros deuses. E Paulo diz assim: vocês não podem participar dos dois. Vocês não podem participar do cálice da bênção do Senhor e vocês não podem participar do cálice dos demônios. Vocês não podem, na realidade, adorar, cultuar a Deus e depois participar de um ritual no centro de Umbanda. Vocês não podem simplesmente cultuar a Deus, participar da ceia do Senhor aqui e depois tomar a hóstia numa missa. Você não tem como participar da ceia do Senhor e depois se submeter a uma cerimônia maçom. Ou tantas e tantas outras coisas. É isso que Paulo diz aos coríntios. Muito possivelmente, ele está fazendo a ligação com a tradição de se chamar esse terceiro cálice de cálice da bênção. Cristo pega este cálice então, irmãos, e olha para os discípulos e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E os discípulos ficam um pouco espantados. Certamente naquela hora, eles olham um para o outro, porque não tinha nada mais repugnante para um judeu do que imaginar a possibilidade de tomar sangue, de tomar o sangue de qualquer coisa que fosse. E Cristo já tinha dito há poucos minutos que ele estava dando a eles o seu próprio corpo, a sua própria carne. João, no capítulo 6, cita para a gente o momento que Cristo conversa com os discípulos e com diversas pessoas que estavam ao redor dele. E quando ele fala sobre comer a sua própria carne,
Ele diz assim: quem não comer a carne do Filho do Homem não tem vida. Naquele momento, João registra que diversas pessoas que se diziam discípulos de Cristo se afastam dele, porque pensam: que coisa doida é essa que esse homem está dizendo? Agora Cristo reúne os discípulos e diz assim: este aqui é o meu corpo. Ele parte um pedaço daquele pão sem fermento e diz assim: este é o meu corpo. Logo depois ele toma aquele cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, e dá aos discípulos. Naquele momento, irmãos, o que está acontecendo ali é extremamente histórico. A Páscoa, como ela era realizada, acontecia há mais de 1500 anos. Há mais de 1500 anos, desde o dia que eles saíram do Egito, que aquela Páscoa é realizada daquela forma, que toda família judia, no 14º dia do primeiro mês do ano, se reunia, sacrificava o cordeiro e participava de todo aquele ritual em torno da mesa, há mais de 1500 anos. Acontece que tudo isso que foi feito durante todo esse tempo apontava para Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. O autor da carta aos Hebreus diz assim: porque se o sangue de bodes, se o sangue de touros, se o sangue de cordeiros pudesse purificar, nós não precisaríamos fazer isso todo ano, não precisaríamos fazer. Mas agora, o que eles estão vendo ali, o que está acontecendo é que Cristo está dizendo: todas as vezes que cada família judia, no decorrer de 1500 anos, celebrou essa Páscoa, eles estavam apontando para esse momento. Eles estavam apontando para o que está acontecendo com a gente aqui. É óbvio que o Judas não estava mais ali. Ele não fazia parte dessa nova aliança. E ele não teve o privilégio de ver realizada a expectativa de toda uma nação, geração após geração. Irmãos, cada vez que eles se reuniam, eles lembravam que o Cordeiro de Deus um dia seria sacrificado. Eles lembravam daquilo que aconteceu com Abraão. Lembram lá com Abraão, quando ele ia sacrificar o seu filho, e o próprio Deus providencia um cordeiro que vai substituir o seu filho. E Cristo naquele momento esclarece para as pessoas que estão ali, para os seus discípulos, para os 11. Ele diz: tudo apontava para esse momento. Agora, esse cordeiro que está aqui assado, que nós acabamos de provar, nunca mais vocês vão comê-lo dessa forma. Isso não vai ser mais necessário, porque isso aqui era um simbolismo que apontava para uma realidade futura. A realidade chegou. A realidade é a morte do próprio Cristo. E ele diz aos discípulos: a partir desse momento, vocês vão comer o pão e vão tomar o vinho em memória de mim. Eles cantam um hino, muito possivelmente eles cantaram um dos salmos do Alel, que é a partir do Salmo 113, em torno de 5, 6 salmos, a partir do Salmo 113, são chamados de salmos do Alel. Eles possivelmente cantaram um desses salmos e saem para o Monte das Oliveiras, aonde Judas iria chegar dentro de pouco tempo com as autoridades de Israel para prender a Cristo. E da mesma forma que eles tinham separado 4 dias antes um cordeiro, para verificar se o cordeiro realmente não tinha nenhum defeito, né? É assim que a família judia fazia. Eu vou no rebanho, eu pego um cordeiro, separo, e por 4 dias eu olho para ele, para ver se ele não tem nenhum defeito, se ele não tem nenhum problema. Nesse momento, começa a acontecer isso com Cristo. Ele vai para o Monte das Oliveiras, e todas as autoridades de Israel vão até ali, tomam a Cristo e levam a ele. O sacerdote, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, depois Pilatos, todos eles, irmãos, um por um, dão uma só declaração sobre Cristo: não há defeito nele. Não há defeito nele. O próprio Pilatos chega a lavar as suas mãos. Ele diz: eu não vejo motivos para matar esse homem. Eu não encontro nele defeito.
E ele não podia ter defeito. O cordeiro pascal, o cordeiro que deveria ser sacrificado na Páscoa, não poderia ter nenhum defeito. E todas as autoridades, as maiores autoridades de Israel, verificam isso em Cristo e atestam: ele não tem defeito. Ele estava pronto então para ser morto, para dar a sua vida em resgate por muitos, para que nunca mais nenhum animal precisasse morrer. A partir dali, ele é levado para o seu sacrifício. Ele carrega a cruz e no monte chamado Caveira, Gólgota, né? Que a tradução é caveira, ele é pendurado ao lado de outros 2 ladrões. E Cristo, irmãos, é morto na sexta-feira. Por que ele é morto na sexta-feira? Porque em Jerusalém, a Páscoa era comida, o cordeiro pascal era morto na sexta-feira. Ele só comeu na quinta porque ele era da região da Galileia. E as pessoas da Galileia, por causa da contagem do dia, elas geralmente comiam 12 horas antes, um dia antes. Cristo já tinha participado da Páscoa com os discípulos, ele já tinha instituído a ceia, e agora aquele cordeiro que é ele mesmo está sendo morto exatamente no dia que tinha que ser. Exatamente no dia que tinha que ser. Ao final da tarde do 14º dia do mês de Nisan, Cristo está pendurado na cruz, onde o seu sangue é derramado. As autoridades de Israel, não percebem tudo o que está acontecendo. Eles estavam cegos. Eles não conseguiam notar que aquele homem que estava morrendo ali não era um ladrão qualquer, não era um malfeitor qualquer, como aqueles outros que estavam à sua direita e à sua esquerda, mas era o próprio Filho de Deus que está morrendo em favor dos nossos pecados. Da hora sexta até a hora nona, diz o texto que houve trevas, houve escuridão, até que Cristo rende o seu espírito. Diz a Bíblia que naquele momento acontece um tremor de terra, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, ninguém precisaria mais de nenhum sangue, de nenhum animal para ter acesso a Deus, porque o templo, havia uma divisão, né? Tinha uma área externa, e nessa área externa tinha construído 2 cômodos. Um deles, o cômodo anterior, era chamado de lugar santo. O segundo cômodo era chamado de Santo dos Santos. E havia uma cortina de couro que separava esses 2 cômodos. Naquele segundo cômodo, no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando o sangue de algum animal, para que ele pudesse oferecer a Deus pelos seus pecados. Acontece que naquela tarde, no finalzinho da tarde daquela sexta-feira, Cristo estava oferecendo o seu próprio sangue diante de Deus. Não era mais o sangue de um cordeiro. E esse sangue não estava mais sendo oferecido em um tabernáculo feito por mãos humanas, mas era o próprio Cristo oferecendo o seu próprio sangue no tabernáculo celeste diante do próprio Deus. Aquele ritual não precisaria ser repetido nunca mais, irmãos. Nunca mais. Ninguém nunca mais precisaria matar um animal para poder entrar no Santo dos Santos. Por isso Deus permite que aquele couro que separava o lugar santo dos santos fosse rasgado. Qualquer pessoa agora teria acesso à presença de Deus. Qualquer pessoa poderia entrar naquele lugar, porque o sacrifício definitivo já tinha sido feito. É isso que essa semana significa. É isso que nós vivenciamos quando vivemos essa Páscoa. Não tem nada a ver com o ovinho de Páscoa, né? Nem com chocolate, nem com coelhinho ou coisa parecida. Mas com o sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus pela minha vida e pela sua vida. A gente só está reunido, irmãos, aqui nessa noite por causa disso.
Isaías, no capítulo 53, quando ele fala sobre o sofrimento de Cristo, ele diz que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Se não fosse isso, vocês acham que teria alguém aqui nessa noite? Ninguém, irmãos. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Nós continuaríamos, como Isaías disse, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Mas quando ele faz recair sobre ele o nosso pecado, ele reúne a todos nós em um corpo, no seu corpo espiritual aqui na terra. Nós agora somos o corpo de Cristo. Nós agora somos a sua igreja. Nós agora nos reunimos em um local de culto e prestamos louvor ao seu nome. E mês após mês a gente se reúne diante dessa mesa, lembrando aquilo que ele participou com os discípulos, aquela última Páscoa. Lembrando que nós nunca mais precisaremos sacrificar nenhum tipo de animal. Lembrando, irmãos, que nós não precisamos ficar desesperados sob o peso dos nossos pecados, porque nós não precisamos fugir mais da justiça de Deus, porque Cristo encarou as consequências do nosso pecado, levou sobre ele todo o castigo que deveria estar sobre mim e sobre você. Eu e você, irmãos, não tínhamos a menor condição de comparecer diante de Deus. Quem de nós não conhece as nossas próprias falhas, a nossa própria falibilidade, o nosso próprio pecado? Quem de nós seria capaz de enumerar a quantidade de erros que nós já cometemos nesse dia de hoje? Nesse dia, quem de nós não teríamos a menor condição de comparecer diante de Deus? Mas por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos chegar aqui hoje e cantar alegremente. Nós não precisamos estar abatidos, nós não precisamos estar tristes com medo de morrer e ir para o inferno ou coisa parecida, mas nós podemos nos reunir ao redor da mesa e cantar alegremente, e celebrar ao Senhor, e glorificar ao seu nome, e chamarmos uns aos outros de irmãos. Nós não estamos mais nos desviando por nenhum caminho, nós vivemos agora unidos como igreja, um amparando o outro, um sustentando o outro, até o dia em que nós estaremos definitivamente diante dele. É este o momento. Que você possa, então, participar desse momento com a gente. Que você possa, entendendo tudo o que Cristo fez, percebendo o que essa mesa representa, participar conosco. Se há impureza no seu coração, como havia nos pés dos discípulos naquela última ceia, se há coisas que precisam ser restauradas, que precisam ser tratadas, faça isso. Tá? Não permita que o pecado afaste você da mesa do Senhor. Não permita que isso aconteça. Pelo contrário, confesse, sabe? Confesse diante de Deus aquilo que lhe incomoda. Confesse ao Senhor aquilo que aflige a sua alma. Peça perdão a Ele, como no texto que a gente leu no começo. Se converta, se arrependa, sabe? Para que os seus pecados sejam apagados definitivamente, de uma vez por todas, seja ele qual for, se é grande, se é pequeno, não interessa. O sangue de Cristo tem poder para muito mais do que isso. Nós vamos orar, nós não vamos cantar a música que normalmente a gente canta após o sermão, nós vamos só convidar o coral vai estar aqui, né? E nós vamos já participar da ceia do Senhor, tá certo?